Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, esteja no teu lar. Preciosa Ezer, mulher da original de Deus, tudo bem? Nós Amém. iniciamos agora o Benção Mãe, abençoando os filhos diariamente. Nós estamos no mês de Florescendo em Vida. Já falamos sobre saúde da mulher, a Ezer que floresce na área da saúde, corpo, alma e espírito, e agora nós vamos falar sobre filhos, abençoando os nossos filhos diariamente. O tema de hoje é a responsabilidade dos pais e a importância de nós criarmos os nossos filhos como flechas. O que isso significa? Mas antes de prosseguirmos nesse tema, eu quero passar a palavra para a Ezer Gleide Guess, que irá fazer essa oração inicial. Gleide, com você. Que bom, né? Que estamos dando continuidade na série do mês de outubro. E nós louvamos a Deus pela vida de cada pessoa que acompanha aqui a página do Ministério Ezer. E nós vamos orar nesse momento. E em cima desta palavra, a palavra de poder que está em João 17, que diz assim: consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Oh, glória! Aleluia. Glória. Louvado seja o Senhor. Querido Deus, Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. Nós louvamos o teu nome, nós engrandecemos a ti, Senhor. Estamos em mais um momento, Senhor amado, do ano profético, que é o mês de florescer em vida, o mês de outubro. E hoje, Senhor, em especial, nós estamos falando sobre bênção, mãe. É uma frase tão linda, tão simples, mas tão importante, tanto para nós como mãe, como pai, quanto para os nossos filhos. Porque quando nós abençoamos os nossos filhos, Senhor, nós estamos liberando palavras de bênção, palavras de vida, palavras, Senhor amado, de um caminhar, Senhor amado, contigo na vida dos nossos filhos. Criar filhos, Senhor, é mais do que privilégio, é uma responsabilidade. Senhor, onde muitos, Senhor amado, muitas vezes não sabem dessa importância, que é uma responsabilidade muito grande nós criarmos os nossos filhos debaixo de bênção, debaixo, Senhor amado, de palavras proféticas de vida. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, Senhor, te apresentar esses minutos que nós vamos estar aqui contigo. Queremos te apresentar, Senhor, as mentoras deste momento, Senhor, desta série. Te apresento, Senhor, a vida da Miriam, te apresento, Senhor, a vida da Iaqueline, e te apresento, Senhor, a vida de cada mulher, Senhor, que vai estar aqui acompanhando ao vivo, e aquelas que posteriormente irão acessar, Senhor, lá no YouTube. Pai querido, no nome de Jesus, que cada palavra, que cada tópico, que cada reflexão, Senhor, oh Deus querido, que cada versículo bíblico, Senhor, mencionado aqui, venha ser, Senhor amado, como uma flecha, Senhor amado, nos nossos corações. Em nome de Jesus, e que também nós possamos usar para a vida dos nossos filhos. Pai querido, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós consagramos os nossos filhos a Ti, Senhor. Receba, Pai. Nós consagramos os nossos filhos a Ti, as nossas filhas, Senhor. Consagramos os nossos netos, as nossas netas. Consagramos, Senhor, aqueles os quais, Senhor amado, nós temos a responsabilidade, Senhor Deus Todo-Poderoso, de ensiná-los no caminho que eles devem andar. É o caminho da verdade, que é o caminho, Senhor amado, do caminho aplainado, Senhor, da verdade da Tua palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar nesse momento cada filho, Senhor. Filho, Senhor amado, de cada mãe representada aqui, Senhor. Visita, Em Senhor, nome cada de filho, Jesus. Pai, cada filho. Visita, Senhor. Visita esses filhos. Visita essas filhas. Senhor, do adulto à criança.
Visita esse neto, essa neta, Senhor. Oh, Seja. Deus querido, em nome de Jesus, nós já declaramos, Senhor, iniciando esta série, Pai, de bênção, Mãe. Nós já declaramos na vida dos nossos filhos, Senhor, oh Deus, palavras proféticas de vida eterna, de vida abundante, de vida próspera, de vida contigo, Senhor. Aramachere canta, lavanassa, em nome de Jesus. Nós declaramos na vida dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos netos, Senhor, das nossas netas, Senhor, dos filhos, Senhor, dos filhos, que são heranças do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. Oh, em nome de Jesus, Senhor, alcança esse filho que está distanciado da tua presença. Alcança essa filha, Senhor, que está distanciado da tua casa, da tua presença. Oh, Deus, endireita, Senhor, os caminhos tortuosos. Senhor, os caminhos Em tortuosos. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Endireita, Senhor, os caminhos tortuosos desse filho, dessa filha, Senhor, que está afastado da tua casa, da tua presença, Senhor, do teu caminho, da tua verdade. Senhor, aplane os caminhos tortuosos. Endireita a verdade, Senhor, a verdade da tua palavra no coração desse filho, dessa filha. Meu Pai querido, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor amado, tira, Senhor, toda a confusão da mente desse filho, da mente dessa filha. Tira, Senhor, aquilo que não é verdade, aquilo que o mundo quer dizer que é a verdade e não é. Oh, Jesus, aquilo que o mundo quer ensinar que é a verdade, mas é a mentira. Não é o que se deve, Senhor, seguir. Meu Pai querido, no nome de Jesus, nós entregamos os nossos filhos em tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, as nossas filhas, os nossos netos e as nossas netas. Toda a nossa geração nós entregamos a Ti. Usa, Senhor, usa essas mulheres de Deus, mulheres que têm florescido no corpo, na alma e no espírito, que seja para a Tua glória. No nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos na certeza de que o Senhor está no controle, de que o Senhor está no comando, de que o Senhor é quem está aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abençoando os filhos diariamente. Na oração, a Gleide trouxe aqui, bênção, mãe. Algumas culturas, né, tinha, ou alguns ainda têm, o hábito de pedir, benção, mãe, benção, pai, benção, avó, benção, avô. Eu não sei aí onde aquele está, se tem esse hábito. Não tem, né? não tem. Há alguns anos atrás, né, a Gleide, que vai ter mais propriedade para falar sobre isso, os filhos tinham esse hábito, né, Gleide, de pedir bênção para as pessoas mais velhas. Eu vim do comecinho desse também, mas conforme nós vamos crescendo e a modernidade vai chegando, vai perdendo algumas tradições. Mas nós precisamos retomar isso. Por quê? Deus nos deu a autoridade de abençoar os nossos filhos. Nós precisamos abrir os nossos lábios e liberar palavras de bênção. Quando o seu filho chegar e falar assim, bênção, mãe, Deus te abençoe. Que Deus continue abençoando a tua vida. Que você seja próspero, que você seja abençoado, porque você é próspero, você é inteligente. Continuemos declarando essas palavras diariamente para os nossos filhos. E aqui nós vamos iniciar, então, que os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro. Salmo 127, versículo 4 e 5, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Aqueles que têm filhos bem jovens, né? Vários filhos, aí conforme ele vai envelhecendo e os filhos vão envelhecendo junto, essa pessoa, ela é uma bem-aventurada, porque como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos daqueles que têm na mocidade. Feliz o homem que enche delas a sua aljava.
não será envergonhado quando tiver que enfrentar os inimigos no tribunal, porque os seus filhos irão defendê-lo. Então, qual que é a importância de nós, como mães? Já estudamos aqui mães que vão além, né? Aqui no Ministério Exército, nós temos um estudo chamado Mães que Vão Além, e foi um estudo muito rico. Glória a Deus. Se você não assistiu, você vai lá no YouTube, entra aí na nossa playlist e veja esse estudo maravilhoso. A importância de nós criarmos os nossos filhos como flechas. Por que isso é importante? O que isso significa? Meu filho vai virar uma flechinha e eu vou atirar para longe? É mais ou menos isso. Toda flecha, ela precisa ser lançada para algum lugar, não é? Toda flecha tem a finalidade de ser lançada para acertar um alvo específico. Ah, mas em via de regra, quando os arqueiros, aquelas pessoas que já têm essa habilidade de usar a flecha, nem sempre eles vão acertar no alvo. Eles miram no alvo, estica muito, muito, muito para trás para acertar o alvo e algumas vezes não acerta, porque a flecha atirada diretamente naquele alvo é uma exceção a acertar. Mas Deus nos deixa uma lição aqui. Os nossos filhos, eles serão como flechas, porque eles não devem ser criados para ficar sempre conosco grudadinhos. Nós temos que criar os nossos filhos para o mundo. Para o mundo, como assim? Para eles terem a vivência deles e eles sejam adultos, saudáveis, responsáveis e que possam passar o que nós ensinamos para eles para as próximas gerações. Vamos lá. O alvo a ser atingido retrata a responsabilidade de nós, como pais, como mães, de dar o senso de propósito para os nossos filhos. Entender e encaminhar os nossos filhos a viver o plano de Deus é indispensável. Nós sabemos que cada um de nós nascemos, antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, nascemos com o propósito que Deus desenhou para cada um de nós, certo? Deus, quando formou a Gleide ali no ventre da mãe dela, já sabia como é que a Gleide seria, como que seria os descendentes que viriam depois da Gleide, porque Deus é o único que conhece o nosso futuro. Se Ele que nos fez, Ele que nos formou, e Ele nos fez com um propósito, de gerar vida por onde formos e que o nome dele seja glorificado. E nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Mas existe dois quesitos aí. Tem o plano geral, né? Qual que é o plano geral de você usar esse senso de propósito aos filhos? Diz respeito à salvação dos nossos filhos. Ok? O plano geral, o plano divino é indispensável, o plano geral é respeito à salvação dos nossos filhos. Você, mãe, tem feito os seus filhos serem conhecidos diante de Deus? Deus conhece o nome dos seus filhos? E tem o plano pessoal, que diz respeito ao propósito personalizado a ser cumprido. Nós, como pais, temos sonhos para nós e sonhos para os nossos filhos, né? E a gente quer que eles alcancem, eu quero que meu filho seja médica, que a minha filha seja bailarina, que meu filho seja uma pessoa de destaque ou não, mas o objetivo principal, levando os nossos filhos a conhecerem a Deus. Mas antes dos nossos filhos conhecerem a Deus, nós precisamos apresentar os nossos filhos diante de Deus. Porque se você não apresentar os seus filhos diante de Deus, não tem como você ter direcionamento para onde você lançar essa flecha, que são os seus filhos. A importância de nós criarmos os nossos filhos como flecha tem aquele tempo da aljava. O que é a aljava? A aljava é esse material que está do ladinho aqui, que vocês conseguem visualizar. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui do ladinho é aquele suporte aonde fica as flechas. Esse tempo da aljava, eu estava estudando sobre isso, eu falei assim, deve ser só quando os filhos são pequenos. Não, você é mãe, você é pai, você tem um período de tempo para educar os seus filhos, são 18 anos. E a Kelinho está ainda nessa fase, né? E a Kelinho eu também estou. A Gleide já passou dessa fase dos 18 anos, mas ela tem os netos dela, que ela também continua instruindo junto ali com a filha dela, né? Dando o suporte na educação também desses netos. Não queira tirar a sua responsabilidade disso também, vós e vós, porque vocês, é a descendência de vocês.
Os pais educam, os avós dão um suporte ali para os pais, mas sem interferir na educação dos pais. Ok? Então, vamos entender aqui, o tempo da aljava é além de ser a fase de educação e preparação dos filhos, também é o período de gestação espiritual. Você está gestando espiritualmente os seus filhos. Desde que a minha filha nasceu, na verdade, antes dela nascer, a escolha do nome dela, eu coloquei diante do Senhor. Eu não sabia que ia ser uma menina, mas eu não sabia que ia ser uma menina, tanto é que só quando ela nasceu que eu descobri que era uma menina, porque a pessoinha não quis, né, revelar antes. Mas antes de eu ficar grávida dela, eu já tinha escolhido o nome. O nome, de acordo, né, com o que Deus já tinha colocado no meu coração. Então, esse período da gestação é você começar a orar pelos seus filhos antes mesmo, quando eles já estão sendo gerados, né? Eu acredito que a Gleide orou pelos filhos dela quando estava no ventre e continua orando até hoje. Aí a Kelin fez a mesma coisa, não é, Kelin? Eu também continuo fazendo a mesma coisa. Então, por meio da oração, a minha filha tem 9 anos, mas eu desde quando ela, assim, pequenininha, eu já estou orando para o futuro dela. Então, nós vamos colocar aqui, esse é o tempo da aljava. Você prepara o seu filho ali, incubado, né? Em oração, orando, Senhor, prepara a melhor pessoa para casar, que seja um homem temente ao Senhor, um homem segundo o teu coração. Esse é o meu pedido para minha filha. Como é que você tem orado pelos seus filhos? Se você já assumiu essa responsabilidade de orar diariamente pelos seus filhos, parabéns. Se você ainda não assumiu essa responsabilidade, hoje é dia de você decidir começar a entregar, consagrar os seus filhos a Deus. Conforme nós oramos no início deste estudo, consagre, santifique os seus filhos, na verdade, que é a palavra, consagre-os ao Senhor. Ore a respeito de tudo, porque Paulo fala que é para a gente orar em todas as ocasiões e a respeito de tudo. O que está te incomodando com relação aos seus filhos? Eu não me sinto preparada, eu acho que eu estou fazendo tudo errado, porque eu também tinha essa dificuldade. Então, eu apresento diante do Senhor, Senhor, me ajuda. E o Senhor está me direcionando como instruir, como educar, como levar, né, a minha filha para que não venha cair nos enganos que o mundo vem oferecendo. E hoje em dia, ele vem até maquiado de verdade. E nós, como filhas amadas do Pai, mulheres do original de Deus, precisamos estar atentas para que nós não caiamos e nem os nossos filhos. O alvo das flechas, eles costumam estar longe. Por isso que você precisa usar a flecha. A flecha, ela é uma arma para ser atirada à distância. Se não fosse para ser atirada à distância, seria uma espada, né? Mas os nossos filhos, eles são comparados com flechas, que é para você mirar longe, longe de ti, ó, bem longe. Né, aquele? Vamos mirar os nossos filhos para longe, para o alvo que Deus já determinou para eles. Se Deus comparou nas Escrituras que os nossos filhos são como flechas, significa que nós devemos estar abertos à possibilidade de lançá-los a alvos distantes. E quantos pais não querem que os filhos saiam de perto deles? Principalmente quando eles já estão na fase de ir para a faculdade, na fase de casar. Aí os pais falam assim, não, meu filho, fica por aqui mesmo, você casa, mora comigo. Não faça isso, amadas, porque você precisa lançar o seu filho para longe, ele precisa ter a vida dele. Ele precisa constituir a família dele. A gente não está preparado para isso, porque eu sei que minha mãe, quando passou, né, desse momento em que eu teria que ir para mais longe dela, foi bem difícil. E agora eu preciso também me preparar desde já, né? Eu sei que falta muito tempo, mas eu preciso já me preparando para quando a minha filha for fazer os estudos e casar e ir para longe. A irmã Jaqueline e a irmã Gleide também já precisam, né? A irmã Gleide já deve estar preparada. Jaqueline, se prepara, viu? Que você está mais próxima do que a gente agora de enviar os filhos para longe. A responsabilidade dos pais, ela é evidenciada pelo fato de o arco e a flecha estarem nas mãos de quem? De nós como pais. E muitas vezes o resultado da flecha atirada depende da habilidade.
nem sempre nós estamos assim tão hábeis, né, para atirar com tanta força para atirar longe. Infelizmente, muitos pais estão atirando as flechas sem terem em vista nenhum alvo para os seus filhos. Ainda que os nossos filhos tenham sido guiados por Deus a um alvo sem terem sido intencionalmente lançados, isso não vai eximir nós como pais. Sabemos da nossa responsabilidade e já que estamos aprendendo isso, precisamos colocar em prática. Precisamos acertar o alvo. E isso nós só vamos entender quando nós elevamos a Deus, pedindo direcionamento, discernimento, orientação para Deus. Pai, como é que eu devo reagir? Como é que eu devo agir agora com relação à situação em que os meus filhos estão? Como, Senhor, ajude-nos a entender como lançar os nossos filhos, criar os nossos filhos como flecha. Qual é o alvo que o Senhor tem para eles? Qual é o propósito que o Senhor desenhou para eles? Que nós possamos estar alinhadas à vontade de Deus para a vida dos nossos filhos e para as nossas vidas. Porque nós queremos fazer a nossa vontade, sempre, né? Ou a maioria das vezes. Já paramos para analisar qual é a vontade de Deus para isso? Nós precisamos reconhecer o plano divino. Deus tem um plano divino personalizado para cada um dos filhos. Para quem tem mais de um filho, as irmãs que têm mais de um filho saibam que Deus tem um plano personalizado para cada um deles. Então, a irmã Jaqueline, você tem 3 filhos, então cada um deles, Deus tem um plano diferente. Aí a irmã vai declarar palavras de bênção para eles, mas, Senhor, qual que é o seu propósito para fulano, para ciclano, para beltrano? Deus vai te direcionar qual é ali o plano dele para cada um dos filhos. Para que você não se sinta frustrada achando assim, eu vou mirar todos os meus filhos no mesmo alvo. E aí dá errado. Cada um tem um propósito. Tem aquele que vai mais longe do que você já lançou, aquele ele vai ficar não tão longe, mas está ali cumprindo o propósito de Deus para a vida dele. Contudo, a nossa função mais importante, independente de entender ou não os detalhes desse plano, é orar continuamente pelo cumprimento da vontade de Deus para a vida dos nossos filhos. Você ora para que a vontade de Deus se cumpra na vida dos seus filhos? Porque os filhos não nos pertencem. Ai, descobriram isso agora, foi. Pois é, os filhos não pertencem a nenhum de nós, eles são emprestados. Gleide, seus filhos foram emprestados para você, para mim e para Jaqueline e para as demais irmãs. Os seus filhos não te pertencem. Como assim? Os nossos filhos e cada uma de nós somos propriedade de Deus. E se os nossos filhos não nos pertencem, eles foram emprestados para que nós venhamos cuidar, direcionar, para que eles conheçam o Senhor. Aleluia! A Bíblia demonstra que os nossos filhos são propriedades do Senhor. Eles são herança que o Senhor nos dá e Ele vai requerer de volta. É propriedade dEle. E nós precisamos zelar, cuidar da alma dos nossos filhos, para que quando eles crescerem, eles não venham se desviar e venham se lembrar do que foi ensinado para eles dentro da palavra de Deus. Nós recebemos os nossos filhos como dádiva de Deus. Quantas mulheres, quantos pais, quantas mulheres, quantas pessoas anseiam por gerar e não podem? E o Senhor nos agraciou, nós como mães, os nossos maridos como pais, de gerar. E o Senhor fala, estou te dando essa herança, cuida. Mas não esquece, você vai ter que me devolver. Entendemos que os filhos são propriedade do Senhor sem deixar de ser. Eles nos foram confiados, glória a Deus. Então, nós devemos criar os nossos filhos sabendo que nós responderemos a Deus sobre essa tarefa. Nós somos responsáveis na execução dessa nobre missão. Nós precisamos guiar os nossos filhos à conclusão de que os nossos filhos vieram de Deus como dádivas divinas e vão voltar para Ele. Então, o que nós precisamos fazer? Joelma, seja bem-vinda.
fazer os nossos filhos conhecer a Deus e servi-lo. Ensinar os nossos filhos a guardar o coração. Ensinar os nossos filhos a temer a Deus. Sobretudo, ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento. A servir ao Senhor de corpo, alma e espírito. E aqui nós vamos trazer um exemplo. Ai, que coisa linda. Essas fotinhas que a gente pega assim, a gente fica babando. E a gente fica com vontade, né, de querer mais. Senhor, manda mais. Amém. Devemos buscar a direção de Deus para os nossos filhos e, baseados nisso, encaminhá-los para acertarem o alvo. Vamos ver o exemplo. Vocês já devem ter lido. Para quem não leu, está lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 21 ao 26, que vai falar sobre Isaac e Rebeca. Isaac pediu ao Senhor que desse um filho a Rebeca, mas ela não podia ter filhos. Eles estavam casados há um bom tempo. Você que está nos ouvindo, não desista, mesmo que você esteja casada há muito tempo e anseia pelo desejo de ser mãe. Essa palavra aqui em Gênesis 25 diz que Rebeca não podia ter filhos. Ela já estava casada com Isaac e Rebeca não podia ter filhos. O Senhor atendeu às orações de Isaac. Seu marido ora por você? Se você e seu esposo é cristão, comece a orar juntos. Porque Isaac orou por Rebeca e o Senhor os atendeu. Quando meu marido sempre ora por mim, mas quando ele orou por mim, né, antes de eu ficar gestante da Belle, nós entramos num propósito e ele orou por mim. Ele declarou palavras de vida. Aleluia. E o Senhor atendeu a oração. Não só a oração dele, mas a junção das nossas orações. Glória a Deus. E o Senhor atendeu as orações de Isaac e a mulher dele ficou grávida cerca de 20 anos depois do casamento. Isso aqui está na Bíblia, tá, gente? Gênesis 25, versículo 21 ao 26. Rebeca sentia uma verdadeira briga de duas crianças dentro dela, só que ela não sabia que estava grávida de gêmeos, porque naquela época não existia ultrassom e essas coisas, facilidades que nós temos hoje, né, Iaqueline? Imagina como é que a Rebeca ficou. O que está acontecendo aqui? Olha que minha barriga está torcendo. Como posso suportar isso? Exclamou. E, presta atenção, consultou ao Senhor sobre o que estava acontecendo. Primeiro ponto, se você está precisando de algo, você precisa buscar a fonte onde você vai obter resposta. Rebeca buscou as respostas e ela consultou o Senhor. O que estava acontecendo? E o Senhor respondeu. Os filhos que estão no seu ventre serão dois povos rivais. Um será mais forte do que o outro e o mais velho trabalhará para o mais novo. E o certo é que ela teve gêmeos. Ela não sabia que estava grávida de gêmeos e o Senhor já deu para ela assim, ó, são dois meninos, dois povos rivais. E aí ela descobre quando eles nascem, né? Realmente, tinha dois meninos dentro do ventre dela. No nascimento, o primeiro veio todo coberto de pelos e cabelos ruivos, deram o nome de Esaú. Em seguida veio o irmão segurando o calcanhar de Esaú, por isso deram o nome dele de Jacó, que quer dizer suplantador, ou enganador, ou... Aí tem vários significados, aquele que segura o calcanhar. Isaac estava com 60 anos quando os gêmeos nasceram. Por fim, a gente termina aqui nessa leitura, ok? Mas o que nós queremos pegar aqui? Que a Rebeca, quando ela sentiu a dificuldade ali, que ela não sabia o que estava acontecendo, ela foi buscar respostas. Muitos pais jamais vão entender a vontade de Deus para seus filhos, por quê? Porque não buscam a resposta na fonte da vida, que é Deus. Estão buscando as respostas em lugares estranhos, em lugares que não deveria buscar. Quando a resposta que você procura, você vai encontrar quando você entrar no seu quarto secreto e falar, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Senhor, eu quero entender a vontade do Senhor para a vida dos meus filhos. Eu quero ser a mãe segundo o teu coração.
a esposa segundo o teu coração, a filha segundo o teu coração. Ponto 2. Deus respondeu a Rebeca. Devemos crer que é possível sim alcançar, ainda que de forma gradual, e nem sempre tão detalhada quanto nós gostaríamos a resposta divina, mas ela vem. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo, mas ela vem. E muitas vezes a resposta que nós queremos, né? Ai, Senhor, eu quero essa resposta. O Senhor te dá a resposta, mas Ele te dá de forma diferente. É para o seu crescimento, é para o crescimento dos seus filhos. Aleluia. O fato de Deus responder a Rebeca não deveria nos espantar. Foi Deus mesmo quem prometeu que, se nós o clamarmos, Ele nos responderia. Está lá em Jeremias 33:3. Clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Você quer coisas grandes e firmes que você ainda não conhece, não tem compreensão? Clama a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. O terceiro ponto que a gente consegue entender aqui e aprender com a Rebeca é que a palavra de Deus foi confirmada depois. A confirmação, né, por ocasião do nascimento dos 2 filhos ali, de acordo com a Escritura, toda profecia, ela deve ser julgada. No Novo Testamento, na graça, ela é diferente do Velho Testamento, ok? Nos ensina que que nós não devemos ser dirigidos por profecias ou tomar decisões com base nelas, mas devemos viver na direção pessoal do Espírito Santo. Hoje, lá no Antigo Testamento, precisava consultar os profetas, consultar os sacerdotes, para que Deus viesse falar com você. Hoje, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E ele está perto, bem perto, a um respirar. O Espírito Santo me direciona porque eu não sei o que fazer. Me ensina a orar. Aleluia. Dai-me entendimento de como agir nessa situação. E incrível, gente. Incrível como vem. E ele nos direciona. Aí você não sei como fazer. Quando vê, você já fez, fala assim, nossa, uau, foi tão rápido, foi tão fácil. Porque ele está conosco todos os dias. Ele é nosso consolador, ele é nosso ajudador, ele é nosso amigo. E quando a gente não sabe o que orar, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele tem feito isso também pelos nossos filhos, quando a gente não tem palavras. Senhor, o que eu faço agora? O que eu falo agora? Como agir agora? E aí só o que resta de nós é as lágrimas. Eu falo isso pela experiência que a minha mãe teve, em que teve momentos em que ela intercedia pelo meu irmão e não vinha palavras, e ela só chorava. Eu tenho certeza que o Espírito Santo interpretava aquelas lágrimas e levava para o Pai. O que nós aprendemos, então, com Isaac e Rebeca? Mais com a Rebeca, né? Porque nós trouxemos a parte em que ela conversou com Deus, obteve resposta, consultou o Senhor. Rebeca buscou o Senhor acerca do propósito divino dos gêmeos. A Lilian, a Joelma e a Kelin, cada uma de nós que estamos aqui nessa sala e você que está assistindo, Gleide, nós devemos buscar ao Senhor acerca de tudo. A minha pergunta para você é: você tem orado a respeito do destino profético dos seus filhos? Se sim, você tem feito isso ocasionalmente ou frequentemente? Você é uma mãe que vai além. Uma mãe que vai além é aquela que ora todos os dias pelos seus filhos. Pense na enorme importância da sua função como mãe, como pai. Qual que é a nossa função? Os filhos, os nossos filhos, os seus filhos, são uma bênção e herança do Senhor. Eles são fontes de alegria. Quantas de nós oramos, pedimos a Deus por essa bênção, aí quando você está com a bênção na mão, você começa a reclamar. Ah, cuidado, mulher, cuidado, pai, cuidado, mãe, com o que você tem declarado para os seus filhos.
Eles são fonte de alegria. E eles devem ser criados na disciplina e admoestação do Senhor. Aleluia. Deus pode sim usar os nossos filhos, um filho seu, um filho meu, ao longo do tempo, assim como ele usou Moisés, assim como ele usou Sansão, assim como ele usou tantos outros que são descritos na palavra. E sabe que tudo que está na palavra, ela vem para nos ensinar e nos mostrar algo, né? Para nos instruir, para que nós venhamos nos corrigir, aprender. Os nossos filhos podem, sim, ao longo do tempo, exercer influência sobre milhões de pessoas, passando o bastão da fé para muitas e muitas gerações. Eu tomo posse disso. Você toma posse? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus seja louvado! Deus seja louvado! Glória a Deus! Então, não esqueça da importância de criar os seus filhos, criar os nossos filhos como flechas. Mire para bem longe. Para bem longe. Mas que eles estejam alinhados com a vontade de Deus para a vida deles. Para bem longe do alvo que você queria alcançar, mas para bem perto da presença do Senhor, que sejam homens e mulheres tementes ao Senhor. E em tudo o que fizerem, seja para glorificar o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora eu passo a palavra, então, para a próxima mentora, que vai continuar falando sobre a responsabilidade dos pais, e a Kelly contigo. Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada para aqueles que já é de madrugada. Agora vamos falar acerca da responsabilidade dos pais. Criar filhos é a maior responsabilidade que o ser humano pode exercer. Portanto, não podemos ignorar a importância desta tarefa e nem tampouco os desafios que acompanham, especialmente em dias da pós-modernidade. Vivimos em tempos em que muitas pessoas negligenciam ou terciarizam a educação de nossos filhos. Os filhos estão crescendo em circunstâncias muito diferentes daquelas que experimentamos nos nossos dias. A nova geração tende a competir a todo custo, enfrentando pressões mais poderosas do grupo e tensão emocional intensa. Se nós analisarmos, hoje em dia tem os filhos já, em muitos países, os filhos já decidem qual o sexo que querem ser, como que quer ser chamado, até qual o nome. Os pais põem o nome ao filho, mas o filho já hoje em dia, mesmo desde pequeno, pode escolher como quer ser chamado. Então, vemos que quando mais se intensifica o ambiente, nós, como pai, a nossa responsabilidade é maior. De quem é a responsabilidade de fazer aos nossos filhos, ou de quem é a responsabilidade de fazer a flecha acertar o alvo? Se na analogia bíblica os filhos são as flechas, então o guerreiro responsável por lançá-las somos nós, os pais. O arco e a flecha estão nas nossas mãos. Cabe a nós sabermos, como bem dizia a irmã Miriam, como vamos lançar essas flechas. Devemos, como pai, buscar a direção de Deus para nossos filhos, encaminhá-los para que eles acertem o alvo. Como temos, como dizem, o queixo e a faca, então devemos ver para onde que vamos lançar os nossos filhos. E eu trouxe hoje 2 exemplos bíblicos. O primeiro exemplo que eu trouxe foram os pais de Moisés. Todas nós conhecemos aqui a história de Moisés. A história de Moisés, quando eu estava estudando, me trouxe alguma revelação que eu não tinha entendido naquele tempo, verdade? Por isso diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Cada vez que você lê, traz uma revelação diferente. Conhecemos aqui que Moisés nasceu em um tempo difícil, tempo em que o faraó decidiu, como o povo de Deus estava se multiplicando muito, ele disse, olha, estão a se multiplicar muito, da agora em diante, todos os meninos que nascerem vão ser mortos. E foi aí que, nesse tempo tão conturbado, nasceu o menino Moisés. Dice a Bíblia que quando os pais viram a menino, viram que o menino era bonito, era formoso aos olhos de Deus. O que fazer com esse menino que veio nas nossas vidas nesse momento? E nós, como pai, também podemos dizer, o que eu faço com meu filho que neste tempo nasceu num tempo tão conturbado, tão difícil? O que fazer? E eu vejo aqui alguns aspectos que nos mostram como os pais temos a responsabilidade na vida de nossos filhos.
de acordo com a história de Moisés. O primeiro que esses pais fizeram, aprendendo com os pais de Moisés, Arão e Joquebede, o primeiro que eles fizeram foi esconder a criança. O menino nasceu e eles esconderam. Depois da ordem de Faraó de que Moisés nasceu, os pais esconderam, a fim de evitar que o decreto real se cumprisse na vida do seu filho. Havia um decreto para todas as crianças. Era uma realidade, era uma orientação, era uma ordem e deveria ser cumprida. O que fizeram os pais? Decidiram esconder esse filho. Agora eu me pergunto, qual é a razão para que esses pais tenham escondido esse menino? De acordo com a Bíblia, eles não apenas lutaram pela sobrevivência deste menino, como também discerniram que era uma criança que lhes foi confiada. Você imagina se os guardas presidenciais vissem esse menino vivo na casa dele, poderia resultar a morte de toda a família, não somente de Moisés, porque eles desobedeceram. Mas mesmo assim, desobedecendo as regras do mundo, eles decidiram guardar e esconder essa criança, porque foi um filho que lhe foi dado. A Bíblia nos relata que era um menino bonito. Bonito quer dizer bom, agradável, amável, excelente, rico, considerado valioso, apropriado, conveniente, satisfeito, feliz, generoso, benigno, correto. Nós queremos que os pais de Moisés tiveram a percepção do propósito divino que Deus tinha para essa criança. E disse que eles guardaram o menino. Disseram, epa, vamos correr o risco, mas o nosso filho não será entregue às mãos do inimigo. Nós, como pais, guardamos, cuidamos dos nossos filhos porque acreditamos que são presentes de Deus, são valiosos. Tanto assim que nós, então, como pais, temos nos nossos filhos a potencial. Mesmo quando ninguém vê o potencial nos nossos filhos, nós vemos potencial. É por isso que quando os pais dão um jogo por exemplo, de futebol, há muitas crianças na equipe, mas os teus olhos estão vendo o logo do teu filho. E por vezes, eu assisto o jogo de basquetebol do meu filho, eu estou sempre a acompanhar ele. Quando ele senta no banco, então já não quero assistir mais o jogo. Por quê? Porque meu filho não está lá. Então, nós guardamos e escondemos nosso filho porque sabemos que ele mesmo valioso. O segundo aspecto que eu aprendo com os pais é que eles teve um momento de soltar o menino. Além da percepção do plano divino que Deus tinha para Moisés, há outra lição que podemos aprender com os pais. É interessante saber que eles viram um tempo que deveriam já soltar o menino. Viram um tempo em que eles já não podiam conservar mais o menino dentro de casa, agora é chegado o momento de pô-lo no mundo, de pô-lo para fora. Aqui eu analiso que nós, como pai, chegaremos a um tempo em que deveremos soltar os nossos filhos ao mundo. Por mais que queramos tê-lo dentro da nossa casa, não será possível. Logo que a criança inicia a época escolar, ele já dá início ao seu processo no Rio Nilo, como eu disse, onde por mais que estejamos atentos, não sabemos como será a sua trajetória. Há algo interessante aqui onde eu vivo, que muitos pais han decidido de fazer homeschooling e dar aulas às crianças dentro de casa. Então, é para como uma forma que eles têm visto de que os filhos não interagem com o mundo e eles lhe educam como bem querem, porque acham que as escolas têm muitas coisas que ele não gosta. Então, nós vamos tomar conta da educação de nossos filhos e eu respeito. Mas mais tarde ou mais cedo vai chegar o momento em que nós teremos que soltar os nossos filhos. Se você vê, por exemplo, você vai com o teu filho num shopping, chegam, comem e depois o menino vai brincar na área de jogo, você não escolhe com quem a criança vai jogar dentro da área de jogo. O filho acaba escolhendo por si só. Então, nós como mãe devemos estar preparados para que vai chegar um momento em que os filhos vamos soltá-lo, que chegará um momento que eles andarão por si, que chegará um momento que você não conseguirá estar ali, que chegará um momento que nossa capacidade vai ser limitada e que precisamos confiar em Deus para isso. Mas então, quando chega o momento de soltar nosso filho, eu quando trouxe a minha filha para cá, a mais pequena, muito aguardada, com essa pequena, tudo muito debaixo de nossas asas todo o tempo, mas chegou um momento que a menina chegou na escola e não falava o idioma. Eu, como mãe, por mais que eu quisesse estar ali na escola, não podia entrar na escola. Então, era só ela e Deus. Você imagina, a menina não fala idioma, em uma sala que a professora também não lhe entende, os colegas também não lhe entendem, mas ela deveria se soltar nesse momento.
E esse era o momento que nós temíamos muito, mas é uma realidade que todos nós vamos passar. Por mais tarde ou mais cedo, mas os nossos filhos vão ter que soltar. Agora, se nós já sabemos que chegará o momento de nós soltar os nossos filhos, então devemos prepará-lo para a saída. Diz a Bíblia que os pais de Moisés, quando levaram o menino, nos explica muito bem, que dizem nos versículos de Éxodo 2, 3, versículos 3 e 4, dice, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou num cesto, tapou os buracos com um betume de pinche e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que ia acontecer. Nós já sabemos que chegará o momento da saída. Assim como os pais de Moisés prepararam as condições para que o menino saísse, podiam ter ele posto em qualquer sítio, né? Mas eles prepararam as condições de acordo com o que eles sabiam para que o menino pudesse ter um percurso no rio Nilo que lhe garantisse a sua vida. Nós também já conhecemos um pouco do mundo como pais em que vivemos, mas nossos filhos não. É por isso que muitos deles chegam aos lugares e não sabem como agir, porque muitas das vezes não foram preparados, ou muitas vezes há coisas, situações que eles não lidaram com elas. Então ficam sem saber o que fazer. Nós, como pai, devemos preparar nossos filhos para a sociedade. Lamentavelmente, muitos de nós estamos preocupados hoje em dia em deixar bens materiais para nossos filhos e nos esquecemos de preparar nossos filhos para o mundo que os espera. O mundo vai chocar com as vidas dele, querendo nós ou não. Então, é bom sim deixar riquezas para ele, é bom sim prepará-los para o futuro, mas é bom prepará-los também para o mundo que eles avezinha, mais do que qualquer coisa. Os pais de Moisés sabiam que o rio Nilo podia ser perigoso, e é por isso que prepararam as condições. Agora, o último aspecto que eu vi, que aprendi nos pais de Moisés, foi que eles acompanharam a sua saída e estavam dispostos a ajudar. Eles que fizeram? No momento certo, interviram para ajudar. A Bíblia conta que quando puseram o menino, apareceu a filha do faraó e então se encarregou. Mas os pais estavam sempre observando. Eu digo que nós, como pai, a nossa tarefa como pai nunca acaba. E eu pensava que quando ficasse mais velho seria mais fácil de lidar. Entre mais velho, os problemas vão ficando cada vez maiores. Essa é a verdade, lamentavelmente. Vão ficando maiores e há situações que nós, então, como pai, gostaríamos de evitar nos nossos filhos, mas cada um tem seu próprio encontro com Deus, cada um tem sua maneira própria de conhecer a Deus. Cabe a nós mostrar Deus para nossos filhos e cabe a Deus guiá-los no caminho certo. É de aí a nossa importância de preparar aos nossos filhos para o mundo que vem ao redor. Nós, como pai, podemos apontar a flecha para lá, mas onde cai a flecha não cabe a nós determinar. Então, cabe a nós, como pai, preparar nossos filhos. Olha, você vai cair lá, tenha cuidado. Ou pode cair num sítio assim, tenha cuidado. É muito triste quando nós, o inimigo tem nos cegado tanto o entendimento, ou tem nos roubado tanto o tempo, que a educação de nossos filhos tem ficado em segundo lugar. Muito de nós limitamos solamente a ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos nas igrejas, ou muito de nós vamos deixando que a palavra esfrie no meio do nosso seio familiar e perdendo a oportunidade de prepará-los para a sua vida que lhe vem à frente. Deus nos entregou, como bem disse a irmã Miriam, nossos filhos como herança, para que nós os eduquemos no caminho certo. Eu tenho visto muitos pais, muitos de nós, preocupados em que os filhos tenham o melhor e se esquecem do mais importante. No final, o que acontece? Esses filhos que os pais se preocuparam de outras coisas e esqueceram o mais importante, em vez de ser bênçãos para a sociedade, são pessoas que amaldiçoam a sociedade com sua presença. Nós devemos criar filhos para que em qualquer momento, mesmo que nós pais estejamos ou não estejamos, eles representem a glória de Deus. Eu digo por vezes, quando alguém me diz, teu filho fez isso e aquilo, você diz, não, eu conheço o meu filho, eu sei como eu lhe eduquei, ele não é capaz de fazer isso. E muito de nossos pais fingimos ou não queremos lidar com os nossos filhos da maneira que, porque muitas das vezes não temos tempo para tal. Mas Deus nos chama, nos deu a tarefa de criar nossos filhos, é a nossa responsabilidade.
Muitas das vezes, meus filhos vêm contar uma história da escola, do colega, do professor, que por vezes nem tenho tempo, nem vou lhes confessar que nem vontade de ouvir. Mas fico atenta para analisar o que eles pensam, como eles se desenvolvem, o que é o mundo que lhes rodeia. Porque vou dizer para você, nós estudamos há muito tempo. Há coisas que passam nas escolas que nós nem sabemos, por mais que nos contem, você não consegue acreditá-las. Não temos tempo para eles. Como é que vale instruir? Se não lhe instruímos nós, a nossos filhos, alguém fará isso por nós. E então as consequências serão terríveis. Outro casal que nós aprendemos na Bíblia, como instruir os seus filhos, é os pais de Sansão. Todos nós conhecemos a história de Sansão. Sansão foi o filho da promessa. Deus prometeu, apareceu a esposa de Manoa. Manoa não podia ter, a esposa de Manoa era estéril, e Deus lhe disse que teria um filho. Mas Deus apareceu apenas para a esposa, não apareceu para o pai. Mas o pai dele não ficou somente inquieto. A Bíblia nos diz que Manoa orou, Manoa é o esposo, orou a Deus por sabedoria para poder educar o menino de acordo com os planos de Deus. Manoa buscou a orientação de Deus. Ok, já sei por parte de minha esposa que Deus vai nos dar um filho, já temos instrução de como será a gravidez, como será todas as coisas, mas eu mesmo quero saber qual é o plano que Deus tem para meu filho, como é que eu devo fazer. Diz a Bíblia que a oração de Manoa foi respondida. Nós, como pai, podemos e devemos buscar a Deus, como disse a irmã Miriam, para buscar orientação para nossos filhos. E a primeira lição que eu vejo aqui é que nós devemos orar não somente pelo entendimento do propósito de Deus para nossos filhos, como também buscar direção a respeito de como criá-los. Aqui o Manoa perguntou não somente sobre o modo de criar um menino, como também sobre o seu serviço. Há muitas situações que surgem na vida de nossos filhos que nós, como seres humanos, não temos capacidade nem sequer para responder, nem para dar um conselho sequer. É de aí a importância que nós, como pai, responsável pela educação de nossos filhos, sejamos mulheres e homens que estão sempre conectados com Deus, para que a orientação que nós demos a nossos filhos vai de acordo com aquilo que é a vontade e o propósito de Deus para nossos filhos. Outra lição que eu vejo aqui de Manoa é que a respeito de exercer a fé e a confiança em Deus. Precisamos crer nas palavras do Senhor. E o pai de Sansão fez isso. As perguntas foram feitas. Quando vai ser isso? Ele perguntou, Senhor, quando vai se cumprir as palavras que você falou ao redor do meu filho? A outra pergunta, qual será o nome para que possamos honrar você quando cumprir aquilo que Deus falou? O pai de Sansão não tinha dúvidas de que o que lhe fora dito ia se cumprir. É muito difícil falar de fé aos nossos filhos. Mas eu digo que quando nós falamos de fé a nossos filhos, Deus honra a nossa fé. Eu tive uma situação com a minha filha que eu dizia, não, vamos orar. Ela tinha que fazer um exame, vamos orar, Deus vai honrar, vamos orar, Deus vai honrar. Irmãs, ela fez o exame, ela reprovou. E eu fui de novo para Senhor, mas eu falei de Deus. É muito difícil como falar de Deus para nossos filhos, hora que Deus vai responder, quando Deus não está respondendo. Porque nós, como mulheres já adultas, aguentamos melhor os golpes, mas nossos filhos não. Eu disse, meu Deus, como? Tá bem, uma segunda oportunidade. E então, vamos, Deus vai te ajudar, não se preocupe, não sei o quê. E ela toda confiante, a menina, cada vez que eu falava com ela, ficava com mais força para cima, mamãe, não sei o quê, orei. Quando fui buscar ela na escola, mamãe, não consegui. Disse, mamãe, orei muito. Eu dizia, meu Deus. Eram apenas 3 tentativas. Disse, mamãe, eu orei muito. Vamos tentar. Disse, mamãe, já não quero mais. Não quero mais tentar. Eu orei muito, estudou muito, mas Deus disse não. Eu, como mãe, disse, meu pai, tu nos deste palavra, tu permitiste que ela fosse. E aí, quando nós vemos a dor dos nossos filhos, que nós queremos ir para o Senhor, me dá essa dor a mim, que eu consigo carregá-la, mas ela não, porque eu tinha como mãe medo de que sua fé esfriasse em meio de tantos não. E eu penso que essa seria a preocupação de nós todas que falamos de Deus para nossos filhos. Nós como mãe queremos que nossos filhos amem a Deus, que falem de Deus para as pessoas, que sejam pessoas de fé, confiantes, que não se abalem por qualquer situação, mas
Mas muitas das vezes nossos filhos ainda não têm capacidade espiritual para suportar certas coisas e nós como mãe intercedemos, Senhor, ela não vai conseguir. Eu disse, Senhor, ela não vai conseguir. Ficou muito triste a menina, muito triste. Então, ele arrastava para a igreja. Vamos para a igreja, não se preocupe, Deus tem outras portas. Mas é mentira, ela estava muito triste. Tinha reprovado o exame 2 vezes, que ela queria um certificado de medical assistant e não tinha conseguido. E então não conseguiu o certificado e já tinha perdido as esperanças. Olha, irmãs, para fazer o ponto curto, dizem, mamãe, todos na minha sala passaram, menos eu. Olha, eu no meu carro disse, Senhor, não é possível. Senhor, qual é, o que você quer me dizer por meio de tudo isso? Nós oramos, Senhor. Nós estudamos. Irmãs, e a segunda oportunidade foi a professora que lhe ligou. Vem fazer a prova dia tal. Eu dizia, pai, essa oportunidade nós não fomos buscar. Foi você que abriu essa porta. Eu tinha certeza que se você abrir essa porta, porque você haveria de dar nela a satisfação de passar o exame, mas não conseguiu. Chorou muito. Eu lhe vi no carro, estava com ele, ela chorou, 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 chorou. Todo dia, toda noite chorou, chorou. E perdeu as esperanças. Passados uns dias, uma amiguinha dela, daquelas que tinha passado o teste, lhe chamou. Olha, há uma vaga aqui no meu trabalho e minha chefe quer te entrevistar. Mesmo sem ter o certificado, mesmo sem ter passado a prova, a chefe gostou dela e lhe contratou, mesmo sem ter o certificado. Há muita gente que tem certificado e ainda não está trabalhando. E aí foi quando, como o Maio disse, olha, Deus é tremendo. Deus me disse, ao instante, olha, foi automático, disse, porque para Deus nada é impossível. E eu que no carro disse, olha, mamãe, eu nem estava acreditando. Eu vou dizer que não tinha como ela candidatar-se para essa vaga porque ela não tinha os requisitos necessários. Ela nem sonhou com isso. Foi Deus que abriu essa porta. É bom que nós falemos de nosso Deus a nossos filhos sem vacilar. Deus fará. Deus fará. Olha, Deus fará. Deus fará. Ela está agora no seu trabalho bem contenta, bem feliz. E eu, todo mundo disse, olha, Deus fez. Não cabe dúvidas. Foi Deus que fez. Para terminar aqui, nós então temos a responsabilidade. Deus conta conosco. Porque o mundo pode falar muitas coisas para nossos filhos, mas nós temos a responsabilidade. Todo pai e tudo mais deve ter a consciência da responsabilidade que nós temos de transmitir um legado espiritual para nossos filhos. É mais do que nós levá-los à igreja, é mais do que eles conheçam, é mais do que estudar a palavra, é uma vida de dependência totalmente a Deus. E isso não vou aprender nos domingos na igreja, isso aprende dia após dia conosco. Eu vou dizer que o tempo dos filhos perto de nós é curto demais. Digo por experiência, minha filha maior já tem 20 anos, o tempo de nossos filhos no nosso leito é curto demais. Aproveitemos cada dia. Eu cada dia, cada momento aproveito. Deus fez. Deus fez. E eu trato em todo momento, seja qual for. Posso, como mãe, passar por qualquer circunstância. Mas em nenhum momento eu degrino, falo mal de Deus perante meus filhos, porque é isso que eles vão levar o dia da manhã. Da forma como nós, pais, enfrentamos nossos problemas tomados da mão de Deus, é da forma como nossos filhos veem a Deus. Nós somos o primeiro espelho de Deus que nossos filhos estão vendo. A primeira coisa, a primeira imagem de Deus que os nossos filhos estão vendo está em nós. Então, analisemos cada dia. O nosso comportamento reflete a Deus na vida de nossos filhos. A responsabilidade é grande. Temos a seta na mão, a flecha, cabe a nós lançá-los, mas que quando eles caiam bem. E onde quer que eles vão bem. Nós, como mães, temos a responsabilidade. Falamos de Deus, mas vivemos conforme Deus agrada. Para que nossa palavra não fique contrária àquilo que nós dizemos. Fala toda hora de Deus, na igreja é uma coisa, em casa é outra. Fala de Deus, mas olha como se comporta. Fala de Deus e ainda mente. Fala de Deus e ainda rouba. E na hora de dar oferta, então, fica ainda com problema para dar oferta. Fala de Deus, mas é agarrada. Fala de Deus. Então, nós temos responsabilidade de ser espelhos, mas um espelho que reflete realmente a Deus aos nossos filhos. Mais do que qualquer coisa, preocupe-se para que quando nossos filhos falem de Deus, vejam a minha mãe. Você pensa quando o dia da manhã os nossos filhos vão, o que vai falar da minha mãe?
E essa ha sido minha preocupação. O que vão falar da minha mãe? Minha mãe é uma mulher que ia todos os domingos na igreja, ou minha mãe é uma mulher que amava a Deus e vivia conforme o seu propósito? Que Deus abençoe e nos guie nessa tarefa. Os pais de extensão não sabiam como fazer, porque era algo tudo muito novo, pediram ajuda de Deus para que Deus lhe indicasse como devia ser, e Deus não perde por esperar. Deus, então, assim que nós pedimos, Ele responde. Deus, assim que nós pedimos, Ele responde. Sabe por quê? Porque Deus também é Pai. E Ele sabe, melhor do que ninguém, Ele sabe as dificuldades que um pai tem. Deus nos ama tanto, 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 sofre a rejeição dos seus filhos, sofre a preocupação dos seus filhos, de onde eles vão, como eles fazem. Então, Ele sabe por onde nós passamos. Criamos nossos filhos de maneira que todo momento conectadas a Deus, para que Deus guie os seus caminhos, para que eles sejam flechas, onde quer que eles caiam, eles floresçam. Amém. Amém. Glória a Deus. Não vamos nos esquecer de Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, a ordem que o Senhor dá aos pais. E a primeira coisa a ser destacada é que ela é algo que deve ser executado diariamente. Você tem feito isso? O que é para eu fazer? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Guarde sempre no seu coração as palavras que eu lhe dou, assim diz o Senhor. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando você estiver em casa, quando estiver caminhando, quando deitar, quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as na testa como lembrança. Glória a Deus. Então, é para nós instruirmos a palavra dos nossos filhos em todo o tempo. Como a irmã Jaqueline já disse aqui, principalmente com o nosso exemplo. Porque nós somos a carta, nós somos cartas vivas. Nós somos cartas vivas e eles estão lendo se nós realmente servimos, se nós realmente amamos o Senhor. E aí eles vão querer também, né, partilhar e viver esse amor. Então, nós, como pais, temos a responsabilidade de crer e encaminhar os nossos filhos para viverem o plano de Deus para suas vidas. Que o exemplo de Manoá, como a irmã Jaqueline trouxe, Joquebede, os pais de Moisés, Rebeca, não só esses, tem Zacarias, tem Maria e tantos outros. Aleluia. Que esses exemplos possam nos ensinar e nos inspirarmos a entender a responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos. E se o Senhor colocou nas nossas mãos é porque Ele sabe. Ele já nos capacitou com isso. Ele já nos muniu com as ferramentas certas para lidar com isso. Nós só precisamos encontrar as ferramentas, ativá-las e usá-las no momento certo. Glória a Deus. E agora nós vamos para o nosso momento declarando palavras de amor e vida. Deus é tão lindo, tão maravilhoso, por esse momento que Ele reservou para cada uma de nós estarmos aqui. Então, vamos orar, amadas? Consagro-vos na verdade que é a tua palavra. João 17, 17. Ensina os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando eles envelhecerem, não se desviarão dele. Provérbios 22, 6. Pai, te damos graças. Graças porque tu nos deste a promessa. Se nós fazemos, Senhor, a nossa parte, se nós ensinamos nossos filhos nos caminhos, diz a tua palavra, quando eles crescerem, não vão se desviar do caminho. Viemos aqui, Senhor, como mães, buscando direção, Senhor, para educar os nossos filhos. Estamos em um mundo tão conturbado e violento, Senhor, querendo a todo custo apagar a tua palavra no coração de nossos filhos. Clamamos, Senhor, clamamos que seas tu nos indicando o caminho certo, que nos dê sabedoria, Senhor, que nos dê discernimento, conhecimento, Senhor, para que possamos guiar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Queremos, Senhor, queremos que nossos filhos te conheçam, queremos que nossos filhos te sirvam, queremos que nossos filhos se deleitem na tua palavra, queremos que nossos filhos se agradem na tua presença.
presença. Queremos que nossos filhos tenham gosto, Senhor, de estar na tua presença, Senhor amado. Queremos que nossos filhos falem de ti, onde quer que eles vão, que eles marquem a diferença em um mundo tão indiferente. Queremos que sejam conhecedores, Senhor, amantes da tua palavra, amantes da tua verdade, que não se desviem nem para a esquerda, nem para a direita. Precisamos da tua ajuda, meu Deus de glória, precisamos da tua direção, precisamos da tua orientação. Queremos que seas tu lhes guiando, lhes orientando, lhes conduzindo, como mais, Senhor, seas tu cada vez mais nos lapidando para que sejamos um exemplo de Cristo na vida de nossos filhos, que através de nossas vidas eles possam ver como um espelho a imagem de Cristo, que através das nossas vidas eles possam aprender como Cristo viveu aqui nesta terra. Senhor, te entregamos nossos filhos nas tuas mãos. Sabemos, Senhor, que a temporada que eles vivem conosco, Senhor, é curta e queremos, Senhor, prepará-los para o futuro, Senhor. Te pedimos que nos dê em cada momento, Senhor, palavra que vem de ti, Senhor, atitudes que vêm de ti, Senhor, direção que vem de ti, Senhor. Não conseguiremos se tu não estás conosco. Nós sabemos, Senhor, assim como os pais que estudamos hoje buscaram a tua direção, tu les orientaste. Tu és o mesmo Deus, Pai. E nós confiamos, Senhor, que o teu poder não se ha encurtado, continua sendo o mesmo, Senhor. Creemos que se nós pedimos, Deus nos dará orientação. Clamamos, orienta-nos, Senhor amado. Orienta-nos, meu Deus de glória, para que nós possamos guiar nossos filhos, para que te glorifiquem todos os dias da sua vida. Nós queremos também, nesse momento, interceder, Senhor, pelos lares de nossos filhos. Entregamos seus casamentos nas tuas mãos, os seus filhos, a descendência. Senhor, tu dizes em ti serão benditas todas as nações da terra. Declaramos nossa descendência será bendita. Declaramos que os teus lares serão benditos. Declaramos que os teus lares glorificarão o nome de Deus. Adorarão ao Senhor e andarão nos seus caminhos. Muito obrigada, Senhor, porque nos has dado a oportunidade de conhecer-te, Pai amado, e de mostrar Cristo para nossos filhos. Continua, Senhor, com nossos filhos, guiando, orientando-los, guardando-los de todo mal, Senhor, dando-lhes discernimento e sabedoria, meu Deus de glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, meu Deus e meu Pai, Deus de bondade, misericórdia e graça, Pai. Direciona, Senhor, cada um de nós, Pai, como pais, como mães, para que nós possamos ter discernimento sobre como estamos educando os nossos filhos, Pai. Nós já os consagramos na Tua palavra, consagramos na Tua verdade. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos a ensinar os nossos filhos, a direcionar eles no caminho em que eles devem andar, que não seja baseado nos modismos, mas na Tua palavra, Pai. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos filhos se tornem escravos das filosofias vazias, das invenções enganosas, das ilusões, das mentiras que têm sido oferecidas para eles diariamente, Pai. Blinde, Senhor, em nome de Jesus. Blinde os nossos filhos do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. Torne os nossos filhos invisíveis aos ataques, às setas do maligno, Senhor, em nome de Jesus. Blinde os ouvidos dos nossos filhos para que eles não venham ouvir outras vozes que deturbam ou que tragam mentira com relação à realidade que o Senhor tem para a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam se sentir, sim, e se sentirem amados, se sentirem queridos, se sentirem valiosos, porque eles são a imagem e semelhança do Senhor. Em nome de Jesus, qualquer palavra que foi lançada de forma errada, dita de forma errada, caia por terra agora em nome de Jesus. Os nossos filhos são seus, Pai. Os nossos filhos são seus. O Senhor nos deu como herança que nós possamos devolvê-los para o Senhor, conforme o Senhor tem nos dado. Ajude-nos, Senhor, como mães, como pais, ensinar os nossos filhos a Tua palavra, que sejamos, sim, exemplos em tudo que nós estamos ensinando os nossos filhos. Independente da idade dos nossos filhos, eles continuam sendo os nossos filhos. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Pai. Não permita que os nossos filhos venham esquecer do que eles estão sendo ensinados. E nós, como mães, como pais, possamos lançar os nossos filhos para onde o Senhor os deseja mandar. Que o nosso coração possa se sentir alegre e leve, porque o Senhor está no controle de tudo, o Senhor não perdeu o controle de nada. Pai, eu oro por cada mãe que está aqui nesta reunião agora. Visite os seus filhos, Pai.
Visite os seus filhos, que eles possam sentir a tua presença sobrenatural na vida deles, o teu cuidado, o teu zelo. Guarde-os, os livra de todo mal, os proteja a entrada e a saída, onde ele colocarem as plantas dos seus pés, sejam abençoados em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos vida, vida abundante que provém de ti, que provém do reino, que o teu reino possa vir e permanecer nesses lares, Pai, em nome de Jesus. Nós consagramos cada um dos nossos filhos, cada filho aqui representado, nós consagramos e santificamos ao Senhor, santificamos na verdade que é a tua palavra, Pai. Que nós não venhamos sair para longe da tua presença, para longe da tua palavra, nem um centímetro sequer. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa cada mãe que está nessa live, cada mãe que participou dessa reunião ou que irá ouvir. Pai, acalenta o coração daquela que se encontra triste. Dá um novo ânimo, dá alegria, Senhor, que provém de ti, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, a tua paz, que excede todo entendimento, possa guardar o coração de cada mulher aqui agora, em nome de Jesus. Possa guardar o coração e a mente dos seus filhos também, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos guardar o nosso coração em Ti, Pai, porque dele procedem e provém fontes de vida. Ensina-nos, Senhor, a viver a Tua palavra. Ensina-nos a cumprir a Tua palavra, Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus, crendo. Aleluia. Em nome de Jesus, amém, amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, Deus. aleluia. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe essa vida. Obrigado por chegar aqui, estar conosco nessa reunião. Deus abençoe irmã Jaqueline, Indira, Gleide. Amém. Lívia. Suelina chegou. Ei! Joelma, Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor continue abençoando os seus filhos Amém, Jesus. com muitas bênçãos. O Abner, nós Amém, Jesus. abençoamos a vida do Abner hoje, que ele está fazendo aniversário. Que esses anos se multipliquem com bênçãos sobre bênçãos e abundantes bênçãos do Pai sobre a vida dele. Que ele seja essa flecha lançada para muito além do que você imaginou, além daquilo que você pediu. É o que o Senhor tem reservado para os seus filhos. Nós abençoamos a vida do Abner, abençoamos a vida do Pedro, a vida de todos os seus filhos. Abençoamos neste momento todos os filhos e netos da Gleide, toda a descendência que provém da Gleide, que eles sejam lançados como flecha, além daquilo que ela pediu ou imaginou, assim como a vida da irmã Jaqueline, a vida da Lilian, da Indira e da Suelina. Glória a Deus, louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor te dê sempre a paz. Beijo. Amém. Deus Glória a abençoe. Deus. Beijo.